Não. Uhum. E essa cidade a gente chama Sion. Sião? Uhum. É linda. É linda, né? É a cidade dos romanos. Não. Uhum. E fica ao lado da Itália. essa Quando vou para a cidade Itália, a gente chama Sion. Sião? Uhum. e a gente tem eu quando vou à Itália, eu pegava no carro e é sempre daqui 1h30 fiquei na Itália. Na Suíça está perto. E na França, eu estou aqui ao lado de avião da França, 15 minutos de barco. Pertinho, né, irmão? É. E a Suíça e da Alemanha, em 1h30 estou eu na Alemanha, em 2h30 na Áustria. Irmãos, boa noite. Já estamos transmitindo direto para o YouTube. Os irmãos que estão assistindo via YouTube, aí, sejam bem-vindos para acompanhar a nossa live de hoje, ok? E todos os domingos, às 19h40, 19h35, estamos dando início à live aí no YouTube, tá bom, irmão? Se você quiser passar o link para alguém e tudo, pode informar esse horário, que todos vocês aí tenham uma ótima live conosco aqui, tá bom? Nosso desejo, em nome de Yahshua Mashiach. Irmão Shaul, boa noite, a paz de Yahshua, passo a palavra para você aí, para a gente dar início. A paz de Yahshua, irmãos. Boa noite, que Deus venha abençoar a vida de cada um, né? Em nome do nosso papai Yahshua. É uma felicidade muito grande, né, irmãos? Poder ser usado pelo Eterno, né? Todos nós, para trazer as boas novas dele, né? E esse momento que a gente está vivendo, irmãos, é um momento único, né? Um momento X para nós decidirmos o que vai ser do nosso futuro, né? E o que o Pai quer de nós, o que Ele pede de nós é fidelidade, né? É a fidelidade que temos que ter, né? E no final dos tempos, né? Como sempre, os irmãos que leem a Bíblia, né? Os irmãos que já têm aquela bagagem, que já leem há muito tempo atrás, pode reparar que o Pai sempre levantou um para poder guiar o povo, né? Por isso que fala assim, que Yahshua é o pastor, né? O que é o pastor? O pastor pega as ovelhas e conduz ali, vai lhe dar de alimento para elas, vai lhe dar de água, né? E o Pai sempre tem que levantar um, né? Para poder guiar o teu povo, né? Assim aconteceu com Moisés, com Shaul, Paulo. E hoje o Pai levanta o Filho do Homem, né? Você vê ali que a palavra está falando, esses últimos estudos, que o Filho do Homem que está sendo ali revelado em Lucas, naquela passagem, quando o Filho do Homem foi revelado, ele é Mical, né? E Mical nunca foi Yahshua, né? Mical nunca foi Yahshua, sim. Ele recebeu o nome, mas não é. Yahshua e Mical são duas pessoas diferentes, né, irmão? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de Yahshua Pai, né? De Yahshua Pai. E a gente vai crescendo em graça e conhecimento, e o entendimento ele só tem a expandir, né? O entendimento somente cresce. Às vezes, né, o que acontece? Nós começamos do zero. As escrituras, né, a Bíblia em si, ela tem mais de 2000 anos que foi escrita. E disso daí, somente Esmirna, né, Esmirna que foi parte que escreveu ela, somente Esmirna ali que conseguiu interpretar de forma certa, né? E quando caiu na mão dos pastores e dos padres, eles começaram a usar ela para poder ganhar dinheiro, para poder aumentar a religião deles, né, e etc. E neste momento agora, né, momento de Filadélfia, é o momento que o Pai levantou o teu mensageiro para poder trazer a tradução certa, trazer, como é que fala, como é que é a palavra certa? Trazer o entendimento certo das Escrituras, né? Então, muitas coisas que os irmãos viram nas denominações, nas igrejas, aquilo ali serve como um esterco, né? Aquilo ali serve como um esterco, né? O esterco não é bom para comer, mas o esterco é bom para adubar, né? Você vê que o Pai, até nos detalhes, ele sempre trabalha, né? Você vê que tudo é perfeito. Tudo de algo é perfeito, né? Então, irmãos, esse conhecimento que nós tivemos, né, nas denominações, eu particularmente não tive, né? Mas os irmãos que estiveram nas denominações, é sempre lembrar, né? O que eles falaram, né?
aquele propósito que o Pai te colocou na denominação foi para você entender, ler a Bíblia, né? Entender ali nas passagens, essas coisas. E agora que está trazendo um entendimento dela, né? Porque não adianta ter o conhecimento da letra da Bíblia e não ter o entendimento dela, né? E vocês vão ver que a palavra ela é maravilhosa. E tudo faz assim, ó, ele se encaixa, não bate, não fica batendo peraí, aqui estava certo. Não, peraí, eu tô com uma dúvida aqui. Ela encaixa. Paz de Alcha, irmão. Paz de Alcha. Ela encaixa. Então, esses entendimentos que nós estamos tendo agora é a voz de Al que está falando conosco, né? É a voz de Al, não é a pessoa, né, que está falando, e sim a voz de Al, porque eu tenho certeza absoluta que os irmãos que estiver vendo a live agora nunca ouviu isso em lugar nenhum, e nem se saísse em outro lugar ia achar esses entendimentos, né? E tudo que aprenderam nas denominações, infelizmente estava errado, né? Infelizmente estava errado. Por quê? Porque aquilo ali, eles invocam Zeus, nós estávamos invocando Zeus, né? Não tinha o verdadeiro nome para ser invocado, né? Então, você vê que é preciso ter um nome para invocar, para chamar para perto. É preciso. E dentro desse tanto entendimento, hoje a gente entende muito claro por que precisa do nome. Por quê? Porque quem está na região celestial é administrador infiel, né? Nós estávamos pedindo ali para ele, né? Então, ele estava respondendo de uma certa forma. Agora não, agora pedimos diretamente para Yah e para Yalcha, né? E o entendimento vem, assim, muito claro para nós, né? Vamos invocar, né? Vamos orar, pedir o Pai direção dessa live, né? A gente sempre fala que a gente não quer falar nada de nós mesmos, né? A gente sempre quer falar tudo de Yah, a gente traz as mensagens conforme o mensageiro, né? O mensageiro ali é muito maravilhoso a palavra, porque ele é um homem que se esforça muito, sabe? E tem muito zelo, sabe? Todas as coisas que você pergunta a ele, se ele souber, ele te fala, se ele não souber, ele fala assim, eu vou meditar, entendeu? E coloca sempre na mão de Yah, né? É Yah que dá, não é eu que vou buscar, é Yah que dá. E temos que entender isso, irmãos. Os irmãos que tiver dúvida relacionada à palavra que estamos ministrando, né, pode chegar para nós e perguntar. Agora, não pergunta uma coisa que está muito além, porque o Pai não vai dar. O ensinamento é diário. O maná, ele caía diariamente, exceto no sábado. Mas ele caía diariamente. Como é que é? Era alguém que ia lá buscar no céu maná? Não, o maná caía. Você tinha esforço de ir lá buscar, guardar no seu potinho e preparar ali. Mas o maná caía diariamente. Entendeu, irmãos? Para ficar bem claro essa questão. Hoje vamos falar um pouco de Alcha Pai, né? Você vai ver que tudo se encaixa, agora tudo se encaixa, né? E é muito maravilhoso. Vamos invocar para a gente poder começar, né, a trazer a palavra. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, Papai querido, gratidão por mais um domingo, Pai, reunido com meus irmãos. Estamos longe em corpo, mas estamos próximos em espírito, Papai. Peço que Tu visita cada um, Pai. Traga o entendimento da palavra, Pai. Traga, Pai, a sabedoria, Pai, e o temor em Ti, Papai. Oh, Papai, somos Teus vasos de honra. Usa-nos como Tu quiseres, Pai. Não queremos fazer nada para nós mesmos. Sim para Ti, oh, Pai, para a honra e glória do Teu precioso nome, Papai. Eu peço que tome a direção dessa live, Pai. Fale conosco, Pai. Nos dá um entendimento completo, Pai. Que vamos crescer em graça e conhecimento, Papai. Sempre na medida que Tu fale, está bom para ele. Que os irmãos que tiver alguma dúvida, Pai, venham esclarecer dentro da palavra. Estamos nesse corpo, Pai, um corpo fraco. Logo, logo receberemos nosso corpo forte, Pai, nosso corpo glorificado. Agradecemos a Ti por tudo, Pai. Abençoe a vida daqueles irmãos que estão enfermos de Filadélfia. Leva a cura para cada um, Papai, conforme a Tua vontade. Que sempre seja feita a Tua vontade, Papai. Nossa oração é simples. Que sempre seja feita a Tua vontade, não a nossa,
Não o que nós queremos, mas sim o que tu queres, pois tu conhece tudo, papai. Te damos gratidão por tudo. Toma conta dessa live, que as pedrinhas preciosas venham a ser juntadas, ó Pai, no momento certo. Sabemos que temos pouco tempo nessa terra, papai, mas como os cativos, ó Pai, sentimos saudade da nossa casa, papai. Sentimos saudade da tua presença, de te ver face a face, papai. Essa saudade irá acabar, pai. Voltaremos para casa, pai. Derrubaremos o administrador infiel, pai. E colocaremos ali um reinado fiel para sempre, pelos séculos dos séculos. Agradeço pela vida do mensageiro que tu colocaste, ó Pai, para nos guiar até a terra que prometeste nossos pais. Agradeço a ti, papai, por tudo. Te damos graças. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja, meus irmãos. Vamos começar já, né, irmãos? Que o Natanael, quando eu vou fazer live, ele separa umas 2 horas para mim, ele tira 20 minutos de cada irmão, de todas as lives, e joga tudo para mim, que eu falo que eu posso ficar 2 horas, 2 horas e meia estudando aqui, né? Brincadeira, irmãos. Vamos começar, né? Entendendo, irmãos, vamos entender hoje, finalmente, vamos entender filhos de Yalcha, filhos de Yal. Vamos entender isso assim, claro, muito claro mesmo, tá bom? Vamos abrir primeiro em Hebreus 1. Hebreus 1, vamos abrir, né? Tem muitos irmãos que falam assim que Yalcha é meu irmão mais velho. E eu falo para esses irmãos, irmão, vocês é muito ousado de falar que vocês é irmão de Yalcha. É muito ousado. Vocês vão entender por que eu estou falando que é muito ousado. Vamos abrir em Hebreus 1. Hebreus 1. É maravilhosa a palavra. Hoje a gente entende tudo tão claro, irmãos. Eu fico assim. Eu que nunca entendi antes, né? O pai nunca permitiu que eu afundasse antes, né? Afundasse mais ali na palavra. Hoje eu entendo, eu fico falando assim, gente, será como é que eles entendiam antigamente? Porque está tão claro para mim aqui, né? Mas é o Espírito, né, irmãos? Isso é o Espírito. Vamos abrir em Hebreus 1, né? Nosso ponto inicial. Hoje vamos entender quem, de fato, é o filho de Yal. Né? Quem, de fato, é o filho de Yal. Né? Vamos lá. Hebreus 1. É sempre importante os irmãos sempre acompanhar, né? Acompanhar, anotar. Qualquer dúvida que tiver, anota. Né? Os irmãos que estiver vendo a live, estiver aqui no Zoom ou no YouTube, os irmãos que quiserem estar nos nossos grupos, deixa um número ali no comentário, a gente vai pegar, vai adicionar os irmãos. Qualquer dúvida que tiver, né, faz o seguinte, para não tumultuar muito a live, escreve ela e manda lá no grupo. Né? No grupo tem vários irmãos que estão dispostos a poder tirar essas dúvidas, capacitados. Né? Vamos lá. Hebreus 1, fala assim, ó. Muitas vezes, e de modos diversos, falou Yal. Outrora pelos pais, outra hora pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro. Peraí. Será que deve ser herdeiro de Yal Supremo? Herdeiro de Yal Supremo. Peraí, a gente entende, vamos entender aqui no sentido da carne. Para a gente ser herdeiro, eu sou herdeiro do meu pai, certo? Eu sou herdeiro do meu pai. Só que eu só vou adquirir a herança quando ele morrer. Mas peraí, Yalcha, ele é herdeiro de Yal, mas Yal não morre. Yal não morre. Como é que ele vai ser herdeiro? Ele vai herdar o quê? Esse é um detalhe da palavra, né? Vamos continuando aqui, ó. Agora, nesses dias, então, que são os últimos, deixa bem claro que são os últimos dias, falou por meio do Filho, ó, do Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, ó, pelo qual fez os séculos dos séculos. É ele quem? O Filho, o resplendor da sua glória e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. Peraí, aqui está falando que o Filho sustenta o universo com o poder da tua palavra. Tá vendo que ele já é herdeiro, ele já tem muita coisa. O pai já falou assim, ó, ele vai ser herdeiro de todas as coisas. Ele vai ser herdeiro de todas as coisas. Só que aqui, pelo poder da palavra dele, já sustenta o universo. Olha só, já tem grande poder, não tem? Então, vamos lá. E os Yaldins colocam eles lá embaixo. Os Yaldins colocam eles lá embaixo. Acham que Yalcha,
Para eles não é nada. Yalcha é apenas meu irmão. Ô dó desses irmãos falar que Yalcha é irmão deles, tadinho. Não sabe nem o que está falando. Vamos lá, continuando. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, mostra bem claro que é Yalcha, sentou-se às alturas, à direita da majestade. Aqui liga com Salmo 110, né? Senta aqui à minha direita até que eu coloque os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Continuando. Tão superior aos anjos, quanto o nome herdou, o nome que ele herdou, olha aí, ó, a herança ele recebendo, ó, o nome que ele herdou, excede o deles. Ó, olha só que tremenda. Aqui que é o link, aqui que é a chave. De fato, qual dos anjos Ial disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui deixa bem claro, aqui tem uma pergunta. Qual dos anjos que Ial falou: Tu és meu filho e hoje eu te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele será meu filho. Qual dos anjos que Ial falou isso? Nenhum. O único que falou isso é para Yalcha, porque Yalcha é o único filho. Yalcha é o único filho. Olha, aqui a gente está em Hebreus. Aqui já tinha mais de 5.000 anos da criação de Adão. E a gente vê na genealogia de Lucas, a gente vai lá hoje, fala assim, ó, Adão, filho de Ial. Mas ali, será que está falando que é filho de Ial? Porque a palavra ela não se contradiz. Ela nunca vai se contradizer. A palavra ela é viva. Ela é viva. Tá bom? Então, continuando aqui, ó. E ao introduzir o primogênito no mundo, dizem novamente, adorem todos os anjos de Ial. A respeito dos anjos, porém, ele declara-se, torna os ventos os seus anjos e chama de fogo os seus ministros. Ao filho, porém, disse, ao filho, ó, o teu trono, ó Ial, é para os séculos dos séculos. O cetro da retidão é o cetro da sua realeza. Tá? O que entendemos aqui? Olha, aqui Ial fala, qual dos filhos, de qual anjo, qual dos anjos que Ial falou? Esse aí é meu filho, eu hoje te gerei. Qual dos anjos? Quem será que falou? Agora a gente vai em 1 João 4,9. Vamos lá entender 1 João 4,9. Hoje, eu falo com você, eu já estou para trazer essa mensagem tem muito tempo. Desde a pergunta do irmão Moacir. O irmão Moacir está na sala aí? Tá, o irmão Moacir está aí. Ô, irmão Moacir, hoje você vai entender, assim, perfeitamente. Hoje você vai entender, assim, não só você, como todos, mas eu inspirei a trazer essa mensagem justamente por causa da sua dúvida, tá bom? Tá bom, irmão, tá bom. Isso é sempre bom. Os irmãos tiver dúvida, sempre manda, porque estamos crescendo em graça e conhecimento. E para a gente poder crescer, por isso vocês vê nas reuniões o irmão Arthur perguntando, ó, irmão tal, o que é isso aqui? Se a pessoa não sabe, ele volta ali e ensina novamente. E aqui também é para fazer isso. Os irmãos tiver qualquer dúvida, pergunta no grupo, no particular, queremos fazer um estudo. Se a dúvida for bem simples, a gente traz uma palavra. Mas quando a dúvida é mais complexa, a gente faz um vídeo, faz um áudio, faz uma ministração, entendeu? Continuando então, vamos lá. 1 João 4, versículo 9. Fala assim, ó. Vamos começar do versículo 7. Diz assim, ó. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Ial. E todo aquele que ama, nasce de Ial. E conhece Ial. Aquele que não ama, não conhece Ial. Porque Ial é amor. Ó, nisto se manifestou o amor de Ial por nós. Nisto o quê? Agora que está a dica, ó. Ial enviou seu filho único ao mundo. Ial enviou seu filho único. Aí vamos pensar um pouquinho, peraí. Quando que Ial enviou seu filho único ao mundo? Quer dizer, ali no ponto marco, há 2.000 anos atrás. Mas, quando ele enviou seu filho único, a descendência de Adão já existia há muito tempo. Mas por que ele está falando que é o filho único dele? Será por que aqui está falando que é filho único dele? Vocês entenderam, irmãos? Você está entendendo que Ial, ele não é pai de todos? Ial, ele é pai de Yalcha. A gente vai falar bem mais claro agora. Quando eu falar de Ial, estou falando de Ial Supremo. Quando eu falar de Yalcha,
Eu estou falando de Alcha filho. Quando eu falar de Mical, eu estou falando de Mical, tá? Os irmãos entenderem perfeitamente isso. Mas vocês entenderam, então, que aqui está falando que Ial, ele tem um filho único? Foi isso que eu fiquei parva em maio, sem conhecer ainda Iau e Yausha. Esse texto ficou-me na cabeça. Eu era assim, se é filho único, sempre me disse na minha cabeça, quer dizer que Yausha é o nosso pai. Pois é. Mas agora a gente vai Isso entender entrou tudo na minha cabeça. perfeitamente. Desculpem. Exatamente. E a gente vai entender tudo perfeitamente hoje. Você vai ver, no finalzinho, a gente vai trazer um entendimento, irmão, tremendo. Você vai entender perfeitamente, tá? Vamos só confirmar que Alcha é filho único de Ial em Lucas 31. Vamos lá, em Lucas 31. Vamos entender perfeitamente isso. Eu fico assim, eu fico com pena, sinceridade, eu não sinto ódio, não sinto raiva desses irmãos de Altinho, e eu tomo, irmão, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do tanto que eu tomo. Tipo assim, eu tô no grupo do WhatsApp, eu tô em 30 grupos, 30, tô falando 30, tô falando 3, tô falando 30 grupos no WhatsApp. Mando áudio para todos os grupos, mando tudo para todos os grupos, e os irmãos me macetam, e eu mando no Facebook, os irmãos me macetam, eu mando no Instagram, os irmãos me macetam. Irmão, eu não tenho raiva, sabe o que eu tenho pena. Eu tenho pena. A gente tem que ter pena, sabe por quê, irmãos? Porque a gente está com toda boa vontade de trazer uma palavra tão maravilhosa que nós entendemos para eles. Sabe o que eles fazem? Eles negam, eles recusam. Falam assim, não quero ouvir isso não, isso é mentira. Por quê? Porque eles pensam que quando estavam em denominação, eles aprendiam tudo. É porque eu tenho 50 anos de denominação, sabe, irmão? E aí eu sei muita coisa. Não entende que Paulo, ele era fariseu, tinha muito estudo da escritura, só que não entendia nada. Ele usou aquele tempo ali como esterco. Entendeu? Igual Gênesis 1 fala, Ial criou. Ial criou? Foi Ial que criou? Ou foi a mão de Ial? Peraí, essa mão tem uma representação de alguém. Vamos entender qual é essa representação? A palavra não é simples, não, irmão. A palavra fala em Provérbios 25 que a glória de Ial é ocultar uma coisa. E a glória dos seis é desvendar. Aí vai estar. Agora, ocultar uma coisa, ocultar o quê? Ocultar o nome dele? Será que é só o nome que está ocultando? É muito mais além, é os segredos celestiais. Só que, de fato, não é inédito ver isso, porque eles são da Terra. Eles não entendem essas coisas, o que nós entendemos hoje. Entendeu? Eles não conseguem entender, porque são simplesmente seres da Terra. E quem vai entender agora, quem está entendendo agora, são seres celestiais. Entende assim, perfeito. E fala assim, gente, tá claro. Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho assim, ó. Quando eu leio, quando o irmão começa a falar lá, aí eu já leio um pouquinho na frente, né? Acompanho a leitura, mas lendo um pouquinho na frente. Eu falo assim, gente, tá claro. Os irmãos todos agora vão entender, quer ver? Alguns não entendem ao primeiro momento, outros entendem na hora, outros entendem mais tarde, né? Mas isso é natural. Mas quem entende, entende. Certo? Vamos lá abrir, então, no livro de Lucas. O Evangelho de Lucas, o único evangelho verdadeiro. Não existe outro. O único. Vamos lá. Lucas 1, versículo 31, diz assim, ó. Aqui, vamos ler do versículo 26. Aqui, ó. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada, irmão, o que quer dizer desposada? Quer dizer casada. Casada, mas não conheceu o marido, não teve relação nenhuma com o marido. Entenda, no livro de Mateus, está falando ali que Maria estava prometida para José. Isso é um engano, tá? Aqui no livro fala assim que ela estava desposada. Procura no dicionário. Desposada quer dizer já está casada, só que não concedeu ainda o ato sexual ali, vamos dizer assim, para deixar bem claro, para não ter dúvida, tá? Continuando, ó. Uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Miriam. Entrando aonde ela estava, o anjo disse para ela, alegra-te, cheia de graça, o mestre está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs a pensar, qual seria o significado dessa saudação? O anjo, porém, acrescentou, não temas, Miriam, aqui está Maria, mas sabemos que é Miriam, tá bom? Encontrastes graças de junto de Ial.
Eis que conceberá no teu seio e dará à luz um filho, dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Ialxa. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo, de Ial, o Altíssimo. E o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Miriam, porém, disse ao anjo: como é que vai ser? Porque não conheço homem algum. Olha, ali era da carne. O que ela pensou? Peraí, como é que eu vou ter um bebê na minha barriga se eu não tive ato sexual nenhum? Tá, irmãos? Ela pensou assim. Agora vocês vão entender. O anjo lhe respondeu: o espírito de Ial virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com tua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado de filho de Ial. Mas peraí, será chamado de filho de Ial? Mas Miriam não é filho de Ial, não? Miriam não é filho de Ial? Ela não é descendente ali de Adão, que foi passando até chegar nela? Por que aqui está especificando logo que Ial é filho de Ial e será chamado de filho de Ial? Claro, porque Ial não tem outro filho. Ial só tem somente um filho. Aquele que ele falou assim, esse aqui é meu herdeiro. A qual dos anjos que eu falei, esse aqui é meu filho, hoje eu te gerei? Nenhum. Ialxa é filho único de Ial. Aqui deixa bem claro isso. Continuando, olha. Também Isabel, tua parenta, concedeu à luz um filho na velhice. Este é o 6º mês daquela que chamava estéril. Para Ial, efeito, nada é impossível. Disse Maria, eu sou tua serva do mestre. Faça em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. O que fica bem claro aqui, irmãos? Aqui mostra que ela era virgem, ela não tinha feito ato sexual nenhum, e aquele bebê que o espírito entrou dentro dela e germinou aquela semente ali, porque Ialxa é filho unigênito. Deixa bem claro, unigênito. O que significa unigênito? É filho único. Ele é filho único. Vocês entenderam? Ele é filho único. Não tem mais, ele não tem irmão. Ele não tem irmão. Você imagina, ele recebeu o nome de Ial. Ele já era o Todo-Poderoso. Ele sustenta o universo com sua palavra. Ele sustenta, e ele já está herdando. Ele fala assim, aqui, ele é meu herdeiro. Herdeiro de Ial. Imagina, herdeiro de Ial. Peraí, o que ele vai herdar? O que ele vai herdar? Herdou o nome, herdou o poder, herdou tudo de Ial. Ele é um herdeiro. E para isso, Ial não precisa de morder, porque Ial não morre, Ial é imortal. Vocês entenderam? Aí foi ao contrário. Quem que precisou de morrer? Ialxa precisou de morrer. Vocês estão entendendo? Quem morre aqui na terra é o pai. Aqui que teve que morrer é o filho para poder receber essa herança. Vocês entenderam? Então, ficou bem claro. O espírito ali entrou em Maria, fecundou Maria, é filho único. É filho único de Ial. Ial não tem vários filhos. Irmão, mas em Gênesis 1 está escrito que Ial criou. Ial criou o céu, Ial criou a terra, Ial criou... Tá, vamos em partes. Entendemos que o único filho de Ial é Ialxa, único, não tem outro. Peguei 3 versículos para ser 3 testemunhas, para provar isso. Agora a gente vai em Colossenses, agora a gente entra nos filhos de Ialxa. Agora que entra... Quem que nós somos verdadeiramente filhos? Primeiro não, Colossenses 1:15. Vamos entender agora. É bom que a irmã Suzana está aí. Ela vai ter esse estudo assim, maravilhoso para ela entender mais sobre filho de Ialxa. Tá bom? Eu já estava isso há muito tempo para entender. Você que está me a provar agora. Tenho certeza. Assim seja, irmã. Assim seja. Vamos lá. Colossenses 1:15. A palavra não se contradiz em hora nenhuma, ela se encaixa. Ela não bate na trave, não. Ela se encaixa, a palavra se encaixa, tá? Vamos lá. Colossenses 1, versículo 15. Aqui está falando de Ialxa, do ungido, do Machia. Diz assim, ele é a imagem de Ial invisível. Uai, mas Ial é invisível? É o Espírito, tá? Ele é a imagem de Ial invisível. Ele é a imagem. O Espírito não tem forma. Ele é a imagem daquele Espírito, ele é a imagem de Ial invisível.
o primogênito de toda criatura. Mas, irmão, você está falando que ele é o primogênito de toda criatura? Porque antes de criar tudo, Yahweh criou ele. Ele é o primogênito, ele é o primeiro. Conta a partir dele. Não conta a partir do próximo, conta a partir dele. Continuando. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ó, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. Pai, mas peraí, lá em Gênesis está falando que Yahweh criou. Irmãos, entenda, no Antigo Testamento, Yahweh sempre teve, Yahweh e Mical, vamos colocar os dois para vocês começarem a entender, sempre teve. Yahweh enviava ali, quando Yahweh queria falar, enviava Yahweh, enviava Mical, porque é a face, temos duas faces, face direita e face esquerda, as duas faces de Yahweh. Mical significa semelhança ao Altíssimo. Quer dizer, se ele é semelhança ao Altíssimo, é a semelhança, é a face, é uma face de Yahweh de um lado, a face de Yahweh do outro. Entenderam? Entendeu essa parte? Vamos continuando. Na antiga aliança, ele sempre estava. Só que ele ia no nome de Yahweh. Ele ia no nome de Yahweh. Aí você fala, irmão, mas por que não falava que era Yahweh perfeitamente? Por que não falava? Primeiro, porque Yahweh já planejou tudo desde o começo. Yahweh conhece o fim desde o início. Yahweh já conhece. Yahweh tinha que vir na Terra como homem, 100% homem, tá? 100% homem, e passar pela morte para ele poder herdar. Porque Yahweh não dá assim de mão beijada, ó, meu filho, você sempre foi muito fiel, eu vou te dar. Aí vem vem outro e fala assim, ó, vamos colocar Satanás, tá vendo? O pai dá tudo dele, entendeu? Ele não é merecedor disso daí, não. Não, ele faz assim, não. Ele prova e fala assim, ó, joga na cara assim, ó, tá vendo? Ele mereceu. Por isso que eu estou dando ele. É por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos ter galardões, irmãos, enorme. Mas Yahweh vai falar assim, ó, eles mereceram. Ele foi numa terra com mais de 8 bilhões de habitantes, não se contaminaram a parte, fizeram a imersão, se limparam, a partir daquele momento andaram íntegros, andaram irrepreensível, sempre buscou ser irrepreensível. A gente trupica, a gente erra. O único que foi perfeito foi Yahweh. Por quê? Porque ele é filho de Yahweh. Ele é único. Entendeu? O único que é o perfeito. Nós erramos, nós precisamos do sangue dele para poder remir o nosso pecado. Vocês entenderam? Nós precisamos, por isso que ele teve que vir aqui nessa terra, morrer, para que Yahweh exaltasse. Entendeu? Então, por isso que Yahweh ocultou. A glória de Yahweh é ocultar uma coisa. Por isso que Yahweh ocultou. Ali estava. O filho sempre deu glória para o pai. O filho sempre foi ali. Quem que é você? Para que quer saber meu nome? Maravilhoso! Vou te dar uma dica, porque mais no final meus filhos vão ler aqui e vai ter que entender quem estava aqui realmente. Porque Yahweh agora abriu e falou assim, olha, ali está meu nome, que eu que fiz, mas eu vou te mostrar quem realmente fez. Vou te mostrar aqui, vem cá, agora a gente vai entender a verdade. A verdade chegou, a verdade está na terra para poder entender. Entendeu? Para poder entender. Esses povos que estão nas denominações não entendem nem quem que é o filho, nem quem que é o pai. Eles pensam que o pai é o filho é o pai, e tem o Evangelho de João, que graças ao pai eu nunca li, mas é uma bagunça. Para mim foi tão simples, irmão, que o irmão fala assim, ó, vamos tirar o livro de João. Por quê? Porque João fala que Yahweh é assim, sim. Tira. Eu nem retruquei, não. Agora vamos tirar o de Mateus e o de Marcos. Vamos tirar mais dois? Vamos. Tira também. O irmão está falando, é voz de Yahweh, então vamos tirar isso aí, pronto. Temos que ser assim, irmão. Temos que crer na voz dele. É muitos sinais para a gente poder entender essas coisas. É muitos sinais. Você está entendendo? O que o pai quer de nós? A fidelidade. Se eu ser infiel aqui com o mensageiro que ele próprio trouxe, que pela boca dele saía a palavra de Yahweh, eu vou ser fiel lá em cima? Não. Temos que ser fiel aqui na terra. Sempre frisando isso, sempre lembrando disso. Tá bom, irmãos? Então, voltando aqui, tudo foi criado por ele e para ele. É claro. Yahweh ocultou isso. Yahweh ocultou porque senão, quando Yahweh viesse, todo mundo ia aceitar ele. Não, é esse aí que criou os céus e a terra. Não, eu li lá.
Yausha é esse aqui. Só que Ial ocultou ele, para que essa geração negasse ele, a geração daquela. E ocultou também Mical, para que essa geração também desprezasse ele. Você está vendo? Você está vendo que tem Ial, que tem Yausha, e que tem Mical, que tem os três. Filho Ial Supremo, o filho de Ial Supremo, e o filho do Ial Supremo, o filho de Yausha, tem os três. No final vocês vão entender assim, claro. Sempre a gente tem que ter embrasamento nas escrituras, né? Vamos continuar aqui em Colossenses, só para a gente continuar entendendo. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Mas peraí, Ial criou, Provérbios fala da sabedoria, a gente vai olhar Provérbios daqui a pouco. Vamos só continuar aqui. Continuando assim, ó. É antes de tudo. Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. Antes de tudo acontecer, vou dar um exemplo. Ial está na luz inacessível. Criou Yausha. Vou criar Yausha. Gerou Yausha. Tá? Gerou Yausha. Me perdoe, irmão. Gerou Yausha. Falou assim, ó, agora você faz o que você quiser. Agora você faz o que você quer fazer. Você quer fazer um mundo, um planeta, uma estrela? Faz o que você quiser. E entra aqui nesse versículo. Ele é a imagem de Ial invisível. Ele é o primogênito de toda criatura, o primogênito primeiro de tudo que existiu, ele é o primeiro. Porque nele foram feitas todas as coisas, tronos, soberanias, principados, potestades, né? Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele, para ele. Para ele por quê? Porque para ele, é ele que quis criar. Entendeu, irmãos? É ele que quis criar. Continuando, versículo 17, fala assim, ó. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. Tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, a primogenitura, tem em tudo que aconteceu já foi primeiro, tudo que existiu foi o primeiro. Pois nele aprove Ial fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele. Está falando assim, reconciliar para Ial? Não, tá reconciliar por ele e para ele. Todos os seres realizando, os seres da terra e do céu, realizando paz pelo sangue no madeiro. Né? Aqui a gente começa a entender que tudo foi criado por ele e para ele. Né? Quer dizer, vamos lá em Gênesis 1 agora. Vamos lá em Gênesis 1. Vamos entender, né? Gênesis 1. Vamos ler, não. Vou só aqui a gente já está careca de saber, né? O que está escrito. Aqui está escrito: Ial criou os céus e a terra. Mas a palavra lá está falando que é Yausha. Ial criou o homem no sexto dia. Peraí, lá está falando que Yausha que criou. Mas quando a gente abre em Gênesis, naquela passagem, deixa eu caçar aqui, a Gênesis, aquela passagem que o anjo lutou com Jacó, no versículo, acho que 45, né? Deixa eu ler aqui. Não é 45, não. Eu guardo muitas passagens, eu só não guardo os números. 32. Fala assim, olha. Vamos lá. Gênesis 32, versículo 23. Lá está falando assim que Ial criou, né? Ial criou os céus, Ial criou a terra, Ial criou o homem, Ial criou os animais. Vamos entender. Naquela mesma noite, ele se levantou e tomou suas 2 mulheres. Aqui está falando de Jacó, né? Suas 2 servas e seus 11 filhos. E passou o val de Jaboque. Ele tomou e fez passar a torrente. E fez também passar tudo que possuía. Jacó ficou só. Né? Alguém lutou com ele até surgir a aurora. Alguém. Aqui não está falando que Ial lutou com ele, não. Alguém lutou com ele até surgir... Você está vendo que Ial ocultou? Podia falar aqui, Mical lutou com ele até surgir a aurora. Por quê? Porque é a representação da lua. Está de noite. Só que ele ocultou. Assim, alguém lutou com ele. Porque a glória de Ial é ocultar uma coisa. E a glória dos 6 é desvendá-las.
Aqui, ó. Vendo que não o dominava, tocou-se na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. Ele disse, deixe-me ir, porque já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu, não te deixarei, se não me abençoares. Ele respondeu, qual que é o teu nome? Ele disse, Jacó. Ele respondeu, não temas, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque fosse forte. Lutou com Ial e contra os homens. Mas peraí, aqui tá falando assim, ó, e alguém lutou com ele até surgir a aurora. Só que no versículo decente, fala assim, ó, lutou com Ial. Por que lutou com Ial? Mas, peraí, tem alguma coisa assim, não tá batendo. Por que não tá batendo? Porque Ial quis ocultar para agora a gente poder entender completamente as escrituras. Ali tá falando que Ial lutou, por quê? Porque Ial o enviou. E quando Ial envia o mensageiro, ele não, vamos supor, Ial me envia na terra. Eu vou levar uma mensagem para a pessoa ali. Eu vou chegar lá e vou falar assim, ó, meu irmão, aqui, ó, eu tô trazendo essa mensagem para você. Não. Assim, ó, Ial mandou te dizer. Ial mandou te dizer assim, assim, assado. Mas qual que é o seu nome? Meu nome não importa, não. A mensagem não é minha. Eu só estou passando o que eu ouvi dele e falando com você. Entendeu? Então não precisa preocupar com o meu nome, não. Preocupa não. Preocupa com a mensagem. Preocupa o que ele falou com você. Você está entendendo? Só que no final dos tempos, agora é a hora de descobrir o braço, revelar quem quer a mão, revelar de quem fato criou tudo. Agora é a hora. Sempre teve oculto. Sempre teve oculto. Porque senão, como é que... Imagina... Se a gente entendesse tudo, só de ler, tivesse aqui, ó, Mical aqui lutou com o homem, lutou com Jacó. Quando chegasse agora, o que a gente ia interpretar? Se estaria tudo interpretado? Já parar para pensar? Se não tivesse tudo oculto, o que a gente ia fazer aqui? Se o pai não permitisse que ele tivesse tirado o nome dele e colocado um outro nome, qual que era a nossa função aqui nessa terra? Qual que seria? Se todo mundo soubesse que o nome era Ial, se todo mundo soubesse que o nome era Ialcha, se todo mundo soubesse quem que tinha feito os céus e a terra, se todo mundo soubesse essas coisas, o que nós ia fazer aqui? Todo mundo ia saber as coisas, não precisava de a gente vir aqui. Só que o pai usou dessa forma. A gente vinha sem memória, tiver que restaurar a escritura. E a escritura, irmãos, é a nossa vida, é o que nós vivemos atrás. A escritura conta o passado, ela conta o presente e conta o futuro. Para a gente poder entender o futuro, para a gente poder entender Apocalipse, a gente vai ter que ir lá no passado, porque já teve uma representação antigamente. Por isso que Eclesiastes é assim, ó, tudo que foi volta a ser. E os irmãos não entendem isso. Os irmãos pensam lá, ó, essa luta com Jacó aqui, lutou lá, acabou lá, morreu, assunto, agora é só Apocalipse para frente. Mas não entende nada de Apocalipse. Não entende nada de Apocalipse. Não entendeu que para a gente poder entender Apocalipse, a gente tem que entender tudo. A gente tem que entender tudo. E é a nossa história, irmãos. Não é um continho de fadas aqui, não. Aqui é a nossa história que está sendo revelada para nós. É quem que nós somos. Entendeu? É quem é nosso pai verdadeiramente. Entendeu? Não é Ial. Por quê? Porque Ial só tem somente um filho. Uai, mas se Ial tem um filho, quem que é? É aquele que todos rejeitam. Todos assim, exceto nós somos filhos. Todos os de fora aí. É esse. É esse que é nosso pai. E como ele é rejeitado, nós também somos rejeitados. E para mim é motivo de alegria demais, porque eu vejo a palavra se cumprir na minha vida. Entendeu? Eu vejo ele que é rejeitado, que fala que nosso ensinamento é ensinamento de morte, nosso ensinamento é ensinamento heresia. Aí eu falo assim, eu penso assim, eu tenho dó de você, porque, infelizmente, quem vai ter que morrer vai ser você. Entendeu? E para eles vai ser muito bom, porque, pensa para vocês verem, irmão, são descendentes de Adão. Vai ter que morrer, vai ganhar a salvação, vai herdar o reino. Vocês entenderam? Então, para eles vai ser muito bom. Eu não me preocupo em deixar minha mãe, meu pai aqui nessa terra, eu não me preocupo. Primeiramente, minha família verdadeira são vocês, né? E segundamente, porque através do meu bom
testemunho, por isso que eu sempre trago para os irmãos, vamos deixar um bom testemunho. Eles vão crer na palavra, através do meu bom testemunho. Por quê? Se eu deixar essa terra aqui devendo, deixar o nome dos outros sujar, se eu deixar qualquer outra coisa que vai escarnecer meu irmão, peraí, eu não dei um bom testemunho. Por isso que eu sempre prego, irmãos, vamos ter um bom testemunho, vamos ser irrepreensível no nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Porque o espírito nosso está assim, ó, forte demais, com tanto ensinamento. Nosso corpo já tende aquela fraqueza do corpo, né? É um corpo humano, é fraco. A nossa alma, onde está o sentimento, onde está as coisas que nós mais gostamos, entendeu? As coisas ali que levam mais para a carne, entendeu? Então, temos que sempre equilibrar essas coisas, tá bom? Então, voltando aqui, aqui está falando na palavra que Jacó lutou com Iau. Mas sabemos muito bem que não lutou com Iau. Aqui lutou com Mical. Os irmãos já sabem isso, né? Eu não vou nem entrar mais a fundo, porque senão vai ficar muito grande. Mas falou que lutou com Iau, mas lutou com Iau? Não lutou com Iau. Lutou com Mical. Mas por quê? Porque é uma face de Iau. Além de ser uma face de Iau, é aquele que fazia as coisas e não queria se mostrar. Satanás sempre se quis se mostrar. Sempre, eu que fiz, é eu aqui. Não. Os servos verdadeiros de Iau, ele nunca quis se mostrar. Nunca quis. Então, por isso que sempre colocou Iau. Por quê? Porque Jacó falou assim, eu vi um anjo. Eu vi um anjo aqui, veio aqui e lutou comigo. Contra os homens. Comigo contra os homens. O que eu vou colocar aqui na escrita? Foi Iau que trouxe a mensagem, foi Iau que me abençoou. Ele foi um instrumento de Iau. Agora é revelado esse instrumento. Agora que está sendo revelado os instrumentos que Iau usou para fazer as coisas. Entendeu? Então, em Gênesis 1 falou, Iau criou a terra e os céus. Só que sabemos que não foi Iau que criou os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra foi Iauxa. É Iauxa. Então, na criação do homem ali, irmãos, quem criou o homem, então? Quem criou o homem? Foi Iauxa. Iauxa criou o homem. Então, quem que é pai dessa descendência aí, dos filhos de Adão? Quem que é pai? Quem que verdadeiramente é pai desses descendentes de Adão? É Iauxa. É Iauxa. Vocês entenderam? É Iauxa. É simples. Foi ele que criou, foi por vontade dele. Foi por vontade dele que surgiu essas coisas. Estão entendendo? Agora vamos abrir agora vamos entender a separação entre os filhos de Adão e os filhos de Iauxa celestial. Vamos entender. 1 Coríntios 15. Vamos entender. Aqui tá bem claro, né, irmão? Eu tô assim, tá bem claro, dá um joinha se estiver bem claro o que eu tô falando. Tá bem clarinho? Dá para entender tudo perfeitamente? Certinho? Então tá bom. Vamos abrir em 1 Coríntios 15. Vamos lá em 1 Coríntios 15 entender um pouco mais, né? Vamos lá. 15, versículo... Vamos colocar versículo 40 aqui. Diz assim, ó. Há corpos celestes, há corpos terrestres. São, porém, os diversos brilhos do celeste e do terrestre. Um é o brilho do sol, o outro é o brilho da lua, o outro é o brilho das estrelas. Até de estrela para estrela há diferença de brilhos. O mesmo se dá na ressurreição dos mortos. Semeando um corpo corruptível, o corpo ressuscita incorruptível, tá? Semeando desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeando na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeando o corpo natural, ressuscita o corpo celestial, tá? Agora vamos entender. Há um corpo natural, há também um corpo celestial. Assim está escrito, ó. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. E o último Adão tornou-se o espírito que dá a vida. Aí eu te pergunto, se aqui está falando, ó, presta atenção, pergunto, aquele que criou o primeiro Adão, criou também o segundo. Vocês concordam comigo? Por quê? Tudo foi feito por ele e para ele. Céus e terra.
Então, a nossa diferença, irmãos, olha, presta atenção, a nossa diferença para os filhos de Adão é apenas que nós fomos criados lá em cima. E eles foram criados aqui na terra. Você vê que em Gênesis 6, fala assim, ó, quando os filhos de Al conheceram as filhas dos homens e viu que eram belas, se deu em casamento. Mas espera aí, é o mesmo ser, é a mesma, porque não pode ter híbridos, não pode ter híbridos. Então, os seres da terra e os seres do céu foram criados da mesma forma, só que foram criados seres celestiais, entendeu? Por isso que nós entendemos primeiro, e com certeza foram criados os céus primeiro, né? Foram criados os céus, porque não onde que ele ia habitar? Foram criados os céus, entendeu? Então, nós fomos criados primeiros do que os filhos de Adão na terra. Vocês entenderam? Então, o que diferencia isso, o que diferencia um do outro, Yahushua criou os dois. Yahushua criou os seres celestiais e Yahushua criou os seres da terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão conseguindo entender? Isso é muito tremendo, irmãos. É a mesma raça. É a mesma raça. Por isso que ninguém consegue diferenciar. Nós temos que vir aqui na terra, deixar nosso corpo glorificado lá e vir na terra aqui como um homem comum, como um homem como eles. Porque somos a mesma raça, somos a mesma coisa. Agora, se vir um querubim aqui de 4 faces, assim, peraí, isso já é diferente. Isso não é a mesma espécie. É uma espécie diferente. Vocês entenderam? Então, por isso que não tem. Em Gênesis 6 fala que os filhos de Al conheceram as filhas dos homens ali, tiveram filhos. Aí não teve híbridos. Teve filhos porque são a mesma espécie. Entendeu? Então, quem criaram, irmãos, agora que é mais tremendo, quem criou o primeiro Adão foi o mesmo que criou o segundo Adão. Quem criou os seres celestiais foi os mesmos que criou os seres da terra, os seres terrenos. Porque quando a gente continua lendo, fala assim, ó, o último Adão se tornou-se espírito da vida. O primeiro foi feito não que é celestial, não que é celestial, mas o que é natural. E o que é celestial vem depois. O primeiro homem é tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tal os homens terrestres, tal o homem celeste, serão também os celestes. E assim como trazemos a imagem do homem terrestre, assim também teremos a imagem do homem celeste. Tá vendo? Que é a mesma imagem. Temos a imagem do homem terrestre, a mesma imagem do homem celestial. Vocês entenderam? Então, aquele mesmo que criou em Gênesis 1, Yahweh criou os céus e a terra, os seres da terra, os seres celestiais. Entendeu? Então, na verdade, quem que é o pai da humanidade? Da humanidade, assim, ó, dos filhos de Adão, da descendência de Adão? É Yahushua. É Yahushua. Você está entendendo, irmão? É Yahushua. Então, esses irmãos que falam que é irmão de Yahushua, que é filho de Yahweh, agora nós falamos que são filhos de Yahweh porque nós entendemos. Nós entendemos. E, de fato, é lógico, é claro que todos nós somos filhos de Yahweh, porque se Yahweh gerou Yahushua, Yahushua gerou Yahweh, e Yahushua gerou os filhos, foi criando, foi gerando, todos nós temos essa raiz de Yahweh, de fato. Mas agora é entender quem de fato criou, quem de fato fez. Vocês entenderam? Então, conseguimos entender que Yahushua é filho único de Yahweh, e Yahushua não tem irmão, como esses Yahudin estão colocando que é irmão de Yahushua, ousados, eles vão ter que bater a cara na pedra para aprender, nunca mais falar que eles é irmão de Yahushua, né? Porque Yahushua tem uma autoridade grandiosa, entendeu? E entendemos que os seres da terra e os seres celestiais foram feitos filhos de Yahushua, foram feitos por Yahushua, são filhos de Yahushua, o que diferencia nós deles que somos seres celestiais. Viemos em carne, mas somos seres celestiais. E eles são seres da terra, entendeu? Querendo ou não, inferior aos seres celestiais. Certo? Entendemos, então, Yahushua ser filho de Yahweh, e quem criou verdadeiramente os céus e a terra, que foi Yahushua. Então, quem criou os descendentes de Adão, quem criou Adão ali, né? Foi Yahushua, tá? Mas foi ocultado por um certo tempo para dar a honra e a glória no devido tempo. O devido tempo. Agora, no final dos tempos, que é a hora, né? Porque você imagina ele chegando lá no céu, Yahweh Supremo fez tudo, né? Aí ele fala, não, eu só fiz Yahushua, eu só gerei ele. É ele que fez tudo. Ai, mas peraí, eu li lá na Bíblia lá que estava escrito lá que foi você.
Não, não é, irmão. Aprendendo é agora. É agora que estamos aprendendo, na era do conhecimento. É a era do conhecimento. Vocês entenderam? Então, falamos de Yalcha, de Yal e de Yalcha. Agora, eu te pergunto, aonde que entra Mical nisso? Agora que a gente vai entender. Agora que a gente vai entender Mical. Mical, ele é o filho de Yalcha. Yalcha teve 10 filhos. 10 filhos, ele gerou 10 filhos. Yal gerou só um. Yalcha gerou 10, tá? É uma representação da parábola das minas, é uma representação também de Jó, né? E agora a gente entende isso muito claro, né? Sobre os 5 filhos de Arão ali, que eram 4, Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, a metade se perdeu, né? Quer dizer, 5 nós sabemos assim perfeitamente que é Mical, que é Elias, que é Moisés, que é Daniel, Ezequiel, quer dizer, os 5 fiéis, porque os 5 se perderam, né? A metade apresentou um fogo estranho, né? Isso a gente já entende também perfeitamente, certo, irmãos? Tá tudo certo? Vocês entendem isso? Dá um joinha para eu poder entender se vocês entendem. Entende isso, Moacir? Fechou. Então, a partir daí, né, a gente vai entender. Dos 5 filhos, os 5 filhos, né, tem um que é primogênito, né? Tem um que é primogênito. E esse é Mical, né? E na lei israelita ali, na lei de Moisés, o filho primogênito ele ganha a porção dobrada, né? Ele ganha a porção dobrada. Vamos supor, se o pai ali tinha 10 fazendas e cada um ia ter 2, quer dizer, ele tinha que ter 4 para ele e as outras eram repartidas entre os outros, certo? Isso é o direito da porção dobrada, né? E nisso, né, aconteceu muitas coisas celestialmente, né? A sedução, você vê ali que ali em Ezequiel 28, ali estava adornando Satanás 9 pedras, né? Uma não estava. A gente sempre vê, né, de uma forma bem difícil, sinceramente, é bem difícil para um ser, um Adão, até entenda eles, porque por um Adão entender essas coisas é loucura, né? A gente entender ali que 9 pedras estavam ali adornando o Satanás, quer dizer, uma não estava, porque eram 10, quer dizer, uma não estava, saber quem que é essa pedra. A gente entendemos perfeitamente que é Mical, né? Perfeitamente. Ele é a semelhança de Yalcha, né? É aquele que está junto com ele, né? Em Provérbios 30, né? Aquele que estava junto com ele ali na construção, né? Então, irmãos, você pode ver que desde a antiguidade, Mical sempre foi fiel, né? E nisso foi constituindo, ele recebeu o manto, né? Ele recebeu o manto, não é qualquer um que recebe o manto, ele recebeu a autoridade, recebeu o poder, e nessa autoridade que ele recebeu ali o nome de Yalcha, certo? Ele recebeu o nome de Yalcha. E nele recebeu o nome de Yalcha, irmãos, ele recebeu a missão também, né? E aqueles que eram filhos de Yalcha, né? Aqueles filhos celestiais de Yalcha, que é os 144 mil, se torna filho deles, se torna filho dele. E temos várias passagens que comprovam isso. Hebreus 2, que fala assim, eis-me aqui com os filhos que Yal me deu. Por que Yal? Porque naquele momento ali, Yalcha já foi sobreexaltado, dando o nome dele de Yal. A partir do Novo Testamento, irmãos, para cima, quando está relacionando ali Yal, está falando de Yalcha, que era Yalcha, tá? Yal filho. Toda vez que fala Yal, está falando de Yalcha filho, tá? É sempre bom a gente entender isso. Então, esses são os filhos, né? Os filhos que Yalcha deu para Mical. Quem? Os 144 mil, né? Porque você vê que Apocalipse 12, ou Apocalipse 14, fala assim, está escrito na testa o nome dele e o nome do seu pai. O que é? O nome do seu pai, ele está falando de Yalcha, tá? De Yalcha, o nome do seu pai, né? Você vê que em Isaías 22 também, eu não vou ler porque os irmãos, a gente já está lendo tanto nas reuniões, os irmãos sempre estão acompanhando, então você já sabe o que está falando. Em Isaías 22 fala assim, ó, ele será um pai para Yalcha. Vamos só abrir essa passagem, Isaías 22, só para a gente poder entender perfeitamente. Isaías 22, vamos lá. Isaías 22. Só para poder entender Yalcha pai, é só Isaías 9. O menino nasceu, o filho foi dado, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, maravilhoso, Yal forte, pai eterno. Pronto. Não tem mais o que dizer, não, né? Yal nasceu? Yal não nasceu. Quem nasceu? Foi Yalcha, aqui na Terra. Ele recebeu esse nome, pai para sempre. Então, essa questão de Yalcha ser pai, irmãos, para nós é tão claro. Por quê? Nós somos esclarecidos que entenderão de Daniel. Nós somos esclarecidos. Eles vão entender de uma forma mais difícil.
Só que eles vão ter que entender. Eles vão ter que aceitar e ter que falar assim, ó, realmente, somos criados, né, os descendentes de Adão, por Yahshua. Foi ele que criou, verdadeiramente. E não só criou isso, como criou os céus, criou a terra, criou tudo, foi criado por ele e para ele. Eles vão ter que entender. Porque aqueles que não entenderem isso, não pensam que vai subir, que não vai. Nem agora, nem na primeira, nem na segunda, nem se tiver terceiro arrebatamento, nem quarto. Ninguém chega lá na região celestial com dúvidas de nada. Lá já chega esclarecido. Lá não tem cursinho preparador. Já chega lá esclarecido. Entendeu? Então, para eles poderem entender, eles vão ter que estudar bastante, o que nós estamos fazendo hoje, né? E é bem fatigante, mas a gente fica tão feliz, né, de estudar, né? Eu nunca gostei de estudar, nem na época da escola. Agora eu gosto de estudar, agora eu leio. Eu não gostava de ler, não. Você pode ver que eu leio, assim, eu sou bem fraquinho na leitura, né? Aí o espírito que conduz ali, os irmãos entendem, né? Se os irmãos não entenderem, os irmãos me falam, tá? Às vezes eu gaguejo algumas palavras, não preocupa não, que eu não tinha hábito de ler antigamente, não. Tá bom, irmãos? Então vamos continuar aqui, ó. Versículo 20 de Isaías 22, fala assim, ó. Naquele mesmo dia, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Elquias. Vestir-o-ei com a tua túnica, cingir-o-ei com o teu cinto, porei nas tuas mãos tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Aldá, tá? Ele será pai, ele vai ser um pai para esse, tá bom? Então entendemos ali, linkando com Hebreus 2, que fala assim, eis aqui com os filhos que me deu, é que Mical recebe essa incumbência, né? Recebe essa autoridade de também ser pai, tá? Agora que vem a revelação, irmãos, agora que vem o tremendo da palavra. Vamos entender. Tudo na Escritura, ela fala com nós de uma forma codificada. E o pai usa dessa forma como um espelho, não é um espelho que você vê as coisas perfeitamente igual hoje, igual vocês estão me vendo, eu estou vendo, mas é como um latão polido, ver as coisas embaçadas. Então as coisas não é perfeitamente como foi antigamente, tem uma sombra do que foi antigamente, tá? Tem uma sombra. Então entendemos que nós, seres celestiais, temos Ial Supremo como um pai, né? Porque ele é o Supremo, né? Ele é pai, tudo é por ele, né? Temos Yahusha, o filho, que herdou o nome de Ial, filho, e temos Mical, né? Que agora herdou o nome de Yahusha, né? Temos três. Ial, Yahusha, Mical. Vamos falar dos nomes, né? Certo? Só para os irmãos entenderem. 3, tá? Aí eu pergunto para os irmãos. Até chegar... Não, outro detalhe. Você vê que ele será pai para os habitantes de Oxalã, né? Eis aqui com os filhos que Ial me deu. Em Apocalipse 7 fala assim, ó, que o anjo estava selando ali os 144 mil, os 12 mil de cada tribo, tá? 12 mil de cada tribo. Quer dizer, olha só, ele está selando. Quer dizer, ele está criando uma tribo ali, está criando 12 tribos, ele está selando, ó, 12 mil da tribo de tal, 12 mil da tribo de tal, tá? Só para a gente poder entender, né? Quer dizer, ele vai ser pai de Alxalã, né? Então, quer dizer, 12 mil de cada tribo, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos, entendeu? Então, vamos lá. Até chegar às 12 tribos, na antiguidade, existiu Abraão, existiu Isaac e existiu Jacó. Olha só, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois de Jacó vieram as 12 tribos. Agora entendemos. Inclusive Jacó teve o nome trocado para Israel, né? Para Israel. Agora vamos entender. 3. Abraão, a tipologia neste momento, tá, irmãos? Por quê? Porque em alguns estudos a tipologia é tipo assim, de outro personagem, né? A escritura, a palavra é viva. Ela não é que uma vez que ela é tipologia ali que vai ser toda hora. Não. Não é toda hora, né? Nesse momento, nesse estudo, é essa tipologia. Abraão, simbolizando Ial, Isaac, simbolizando Yahusha, o servo de Abraão vai ali para poder achar uma noiva para Isaac, né? A noiva que vai casar, aí tem como assim, em Salmos 45, né? Aquele que leva a noiva ao palácio, né? Então vamos lá, Abraão, Ial, Isaac, Yahusha e Jacó, que é Mical, que é o pai dos 144 mil. Jacó é o pai das 12 tribos. Você está vendo como é que encaixa?
perfeitamente, irmão, não precisa nem te falar mais nada. Você tá vendo aqui? Os 3 patriarcas maiores. Você viu que tremendo? Os 3 patriarcas maiores? Abraão, Isaac e Jacó. Ial, Shemical. É coincidência isso? Até chegar aos 104.000, por que aqui em Apocalipse assim, ó, está sendo selado 12.000 de cada tribo? Por que está falando isso? Será que é uma coincidência que está falando assim lá? Não é uma coincidência. Tudo que a gente estuda, irmão, primeiro o Pai dá em espírito, depois ele traz na palavra. Aí sempre está falando, ó, Ial é o Pai supremo. O Pai, ele é supremo porque Ial saiu dele. Então, assim, tudo sai, tem ali o dedo dele, tem a mão dele, né? Tem Alcha e tem Mical, agora que entendemos que recebeu o manto, que recebeu a incumbência, recebeu a autoridade e recebeu também os filhos. Esses filhos, os 144.000, né? Que não são qualquer um, que são na classe das igrejas a maior ali, não tem outros maiores do que ele. Então, entendemos perfeitamente a tipologia disso nas escrituras, que até chegar nos 144.000, houve 3 patriarcas maiores, Abraão, Isaac e Jacó, Ial, Shemical. Precisa falar mais alguma coisa sobre a questão de pai? Os irmãos entenderam perfeitamente? Dá um joinha aí. Tranquilo, irmão Moacir? Entendeu? Que tremendo essa revelação aí, irmão. Tremendo, né? Essa tipologia desses 3 patriarcas aí ficou tremendo. E foi tão encaixadinho que você vê que até chegar às 12 tribos, teve 3 maiores. E agora entendemos por que teve 3 maiores. Porque lá em cima também tem 3 que são pais. Entendeu? Bem claro, ficou bem claro agora. Agora, não tem dúvida agora sobre Alcha Pai, né, irmão? Não tem dúvida. Agora você sabe até que você é filho de Mical, né? Eclesiastes 1:9, né, irmãos? 1:9. Exatamente. Se repete tudo perfeitamente. E é encaixado, não tem dúvida. Não tem como ter dúvida sobre isso. Entendeu? Os irmãos têm alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, Oi, irmão Shaul, paz de Alfa. Paz de Alfa, Ronaldo. Ali quando cita ali, no caso, na genealogia de Lucas, ali no caso, ali no final ali, tá, né? Adão, filho de Ial. Ali no caso é Ial filho, né? Correto? Ial filho. Ele é Ial filho. Você sabe por quê? Porque na genealogia de Lucas fala assim, olha, conforme se supunha. Conforme se supunha. Por quê? Porque ele não era filho de José. Ele era filho adotivo. Ele era filho adotivo. Então, aquela genealogia ali é para mostrar qual que é os descendentes de José, porque, na verdade, verdadeiramente, não era descendentes dele, era descendente de José, porque Ialcha não era filho de José, ele era filho adotivo, mas ele sempre foi filho do Altíssimo, o único, não existe outro, entendeu? Então, entendi. Então, quando fala que filho de Ial, é filho de Ialcha, entendeu? Ial filho. Entendi. Não, mas eu comentei assim, irmão, porque eu tô fazendo um estudo aqui, que eu estava ouvindo hoje o áudio do irmão Marcos, aí frisou muito a questão de Salmos 24, né? Aí eu fiz Salmos 24, não, Salmos 40, Salmos 24 mesmo, que fala da noiva, né? Dos palácios de marfim. 45. Salmos 45, isso. Eu estava estudando Salmos 45, e relacionado a isso aí, né? Aí hoje aqui no início da live o irmão já mencionou, né? Que eu estou fazendo uma ligação desse entendimento, entendeu? Alguma coisinha aqui que eu estou vendo aqui, mas até então não é o momento para falar agora, né? Eu, no particular, vou estar enviando para um dos irmãos aí depois que eu concluir. Aí eu achei muito interessante, assim, que o irmão já entrou dentro do que eu estava procurando, né? Pesquisando. Que eu fui em Gênesis, na genealogia de Gênesis, né? Lá de Adão, mas não menciona, né? Era essa frase que eu estava querendo, né? Adão, filho de Ial. Entendeu? Aí lá na genealogia não tem, né? Lá em Gênesis. Tá aqui em Lucas. Gênesis tem não. Tá ok, irmão. Era isso. Pois é, era isso aí. Paz de Alfa. Paz de Alfa. Os irmãos entenderam? Tem alguma dúvida? Você viu que ficou bem claro, assim como um cristal, né? Tão tremendo, porque é a palavra, irmão. Você vê que ela fala de uma forma viva, né? A gente teve, para poder ter esse entendimento, esse conhecimento, a gente foi indo. Não é de ontem. Então, às vezes, a gente coloca um vídeo no canal, então um vídeo no Facebook, os irmãos já vêm querer atacar nós, mas pegou um vídeo de 80 que nós tem atrás, não quis nem saber. Aí pegou um lá na frente, não vai entender nada. Não vai entender nada. É a mesma coisa de botar aí um cego no tiroteio. Vai para um lado para o outro, não vai entender nada, entendeu? Vai ouvindo onde tá vindo tiro, mas não vai saber de onde está vindo o tiro, entendeu, irmãos?
Tem alguma dúvida, algum irmão? Irmão Nilton, irmão Edgar, ficou bem claro, irmãos? Para mim tá claro como água, irmão Shaul. Para mim, ó, tranquilo. Para mim também, Porque meu detalhe, amado. né, irmão Shaul? Super claro. O papai ele não vai dar nada de mão beijada para Não vai. Nós temos que Seria nos muito fácil. esforçar. É. Temos que nos esforçar para chegar a Tudo que estatura de vocês valor. falam para nós, né, principalmente para mim, você, o Beethoven, o irmão Arthur, todos os irmãos aí, parece que assim vocês estão contando, né, uma história. Parece não, isso é verdade, né? Está contando alguma coisa que nós já vivemos. Então é super simples da gente entender. Por mais que às vezes seja tão assim um negócio assim, pai, né, eterno, o negócio mas para nós não é difícil entender. Não é. Para mim não é difícil, detalhe, não tenho né, dificuldade irmãos? nenhuma. São revelações para os últimos tempos. Verdade, Se irmão. essas revelações viessem no começo, para que nós viria? Para que nós viria? É isso que eu penso. Eu fico assim, os irmãos, a gente tem, mas é para se cumprir, mas a gente tem uma negação tão grande nesse mundo, mas já é de esperar. É um mundo de mentira que, quando a verdade vem, pensa que é mais uma mentira, entendeu? Por quê? Porque já está vindo da mentira desde muito tempo, entendeu? Só que os esclarecidos entenderão de uma forma tão clara, igual esse estudo. É muito claro. Quando eu fiz ele, particularmente, eu falei assim, gente, eu vou ministrar isso vamos colocar aí, para uma pessoa comum. Se ela não entender, pelo amor do Pai Eterno, não tem condição, não. Só se eu abrir assim... Infelizmente, né, irmão Shaul? Infelizmente, essas mentiras que vieram aí anos após anos aí, fez um estrago muito grande, né? Fez um estrago muito grande. Infelizmente. Verdade, mano. Verdade, o papai, ele confirma as coisas, né, meu amado? Porque na outra live, eu estava pensando, assim, para a gente, para as pessoas que ouvem, às vezes, o que a gente fala, assim, acham um negócio tão banal, uma bobeira, mas eu estava pensando na outra live a questão de fazer oração no final da live. A hora que o meu cérebro pensou que o Espírito estava falando, o irmão, eu esqueço o nome dele. Bruno. Não, que faz a live. Natanael. Isso. Aí ele pegou e falou para eu fazer oração, entendeu? Parece que é cada coisa, mas é o Espírito, né, meu amado? É o Espírito nosso, que é um só, então é maravilhoso isso. E outras coisas assim que confirma todos os dias, que eu não tenho vontade nenhuma. Uma hora eu vou filmar a minha casa, vou te mostrar para vocês aqui que eu tenho. Não tenho nada aqui dentro da minha casa e nem quero ter, sabe? Porque as coisas deste mundo, nada para mim tem interesse, tem valor mais do que a palavra do papai, das coisas. Porque verdade, eu sei de onde que eu vim e sei para onde nós vamos voltar. Nós somos peregrinos nessa terra, né? Nós estamos aqui de passagem, né? E detalhe, irmão Shaul, irmão, com uma família tão bela, tão bonita. Olha, eu sou sincero em dizer para os irmãos, o irmão colocou o papai Yaush em primeira situação, em primeiro lugar, acima até da própria família, irmão. Olha que coisa. E olha que para aceitação de muitos, isso daí é uma coisa que não... Verdade, algo que não tenha valor. Mas, irmão Shaul, eu prestei muita atenção quando o irmão expôs isso. Eu falei, Pai Eterno, olha só que coisa. E tem que ser assim. Nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, esse princípio, né, irmãos? Verdade, irmão. Verdade. Submissão, de honra e assim por diante. Verdade. Então, irmãos, essa foi a palavra de hoje, né? Eu fico muito feliz, o papai nos dá diariamente, e às vezes dá até mais que a gente pede, né? Pra você ver, essa semana aí teve tanto áudio para poder estudar, né? E isso tudo é encher o celeiro para deixar para os irmãos, que os irmãos daqui a um dia, né? Grato ao Pai Eterno, a gente vai voltar para casa e eles vão ter que pegar esse estudo e vão ver essa live que a gente está fazendo aqui, falando dessas coisas, e eles pensando assim, eles vão pensar, o que eu estava fazendo que eu não prestei atenção nesse povo que estava falando aqui? Comíamos e bebíamos na presença, né? E onde nós estamos é onde eles estão, né?
Verdade, meu Exatamente. amado. Então, eles vão ver e falar assim, gente, se eu tivesse prestado atenção neles, não poderia precisar estar sofrendo aqui. Eu poderia estar na mesma condição que eles, né? Mas isso dá vontade do Pai, né? A gente tem que ficar sempre bem tranquilo. Igual eu falei no começo da live, a gente não preocupa com o familiar aqui nessa terra, não. Eles vão estar bem, entendeu? Porque eles vão ser feridos na carne ali. O que eles vão receber lá em cima é muito grande. Então, para eles, vai ser igual na época de Esmi. Na época de Esmi, o povo batia neles ali e eles ficavam assim, felizes, porque sabia que estavam sofrendo pelo nome de Yahweh, entendeu? E na tribulação vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, é sempre bom se manter tranquilo, sempre bom dar um bom testemunho. Eu sempre falo, né, fazer as coisas direitinho, né? Sempre, irmão, sempre procurar conversar com os irmãos. Irmão, você sabia que o nome verdadeiro não é esse? Você sabia que o nome foi enganado? Sabia que nós fomos enganados a vida inteira? Você está vendo essas igrejas aí, como é que está, em totalmente corrupção, com escândalos? Você acha que o verdadeiro nome estaria ali? Você acha que essa forma que eles se reúnem é a forma verdadeira? É a forma de conversar com os irmãos, sabe por quê? Porque aqueles que vão crer até morrer ali, irmãos, é aqueles que estão próximos de nós, entendeu? Aqueles que não nos conhecem, estão de longe, vão crer muitos, com certeza vão crer muitos, entendeu? Porque vão ver e o Pai vai testificar. Só que aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares, vão ser os primeiros a crer porque viveu isso, conviveu com isso, entendeu? Falou assim, aquele irmão ali, meu filho, meu sobrinho, ele falava, ele sumiu, eu vi um vídeo dele sendo acendido, ele deixou essas coisas aqui para nós ouvir, vamos estudar, entendeu, irmãos? Esse é o bom testemunho que temos que deixar sempre, entendeu? E sempre deixando a palavra, né? Irmão Paulo, o que o irmão falou aí, e o que a palavra mesmo diz, né? Que aqueles que são esclarecidos, eles vão entender, tá entendendo? Nós estamos aí anunciando o Evangelho eterno, e quem for de Papai Alcha, ele vai chamar. Entendeu? Ele nos usa para isso, né? E como eu e como os demais irmãos que estão na live, nós ouvimos e entendemos, entendeu? E cada um aí, eles vão ter que ouvir. E como o irmão acabou de falar agora, os nossos parentes, eles vão se lembrar de que nós tivemos aqui, que nós anunciamos. E vai ficar material também para eles aqui, para eles verem que estavam errados. Entendeu? Verdade. E aí é o que vai acontecer. Alguns deles vão se arrepender e vão entrar no caminho, vão procurar fazer o que nós fizemos, né? E vai ter que... Aí agora vai ser com a vida deles. Alguns têm que passar pela morte, mas aí o que pode fazer? Vai ter que passar. Não quiseram ouvir antes, agora vai ter que fazer, né? Mas, igual eu falo, as pessoas que viram nós dessa forma, vai ser tão fácil para eles passar pela morte, porque eles vão entender, eles vão ter a prova viva de o que eles vão conquistar, né, irmão? Então, eles não vai ter um sofrimento assim, mas é um sofrimento momentâneo, rápido, né, que vai morrer rindo, como se diz, né? Eu vou morrer rindo, porque o que me espera lá em cima é mais grandioso do que essa terra toda, né, irmãos? E isso é muito bom para nós todos, né? Saber, nos conforta nosso coração em quem são nossos familiares, né, irmãos? Então, vamos orar ao Pai, né? Hoje eu vou escolher o irmão para orar. Vou escolher o irmão Moacir, já que foi da vontade, o Pai usou ele para trazer essa mensagem, né? O irmão Moacir. Pensei nele também, irmão Shaul. Já ia convidar o irmão, ó. Deu liga. Liga. Vamos fazer oração, espírito, né, irmão? Para agradecer o papai, né? Todo dia, né? Igual eu falo, a minha oração, eu só agradeço e falo assim, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu vou pedir o quê, irmão? Se ele já sabe tudo, ele já quer fazer, é a forma dele, não é a forma que eu quero, mas sim a forma que ele tem para nós, né? O que devemos interceder para os nossos parentes, pedindo, né? Dessa forma, mas é ele que fala assim, vai ser dessa forma, vai ser daquela forma. Tá bom? Viu, irmão Paulo? Agora, hoje eu estava ouvindo o estudo do irmão Arthur e ele vem comentando bastante essa questão da troca de nome, que o filho acaba recebendo o nome do pai, herdando o nome do pai. Daí ele falou dos sinais, né? E hoje, assim, caiu a ficha que eu tenho o nome do meu pai. Ah, é mesmo? Aí, Zezé, tá vendo? Tremendo, né, irmão? Vamos invocar, então, irmão. Vamos orar? Vamos invocar, irmão. Vamos orar.
Ó Yalcha. Ó Yal. Ó Yalcha. Ó Yal. Ó Yalcha. Ó Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Papai, gratidão, papai, por mais essa live, pela oportunidade, pai, de juntos, como um só corpo, nessa noite poder aprender da tua palavra. Gratidão, papai, porque a cada dia estamos sendo esclarecidos, estamos aprendendo das coisas celestiais. Nessa noite, papai amado, papai, acho que ele está agradecendo pela vida dos anfitriãos, pelos irmãos que estão ali como ministros da tua palavra. Gratidão por cada um dos irmãos que estão ali, pai amado, trabalhando dentro do corpo, exercendo as suas funções dentro do corpo do Mashiach. Que possamos, papai amado, como um só corpo, chegar ao pleno conhecimento da verdade, à estatura do perfeito varão. Papai, abençoa os irmãos distantes, irmãos que estão em cidade, países distantes, que se encontram até muitas vezes solitários, sozinhos, mas que, papai, mesmo que sozinhos, em corpo físico, somos todos juntos, pai, um só corpo. Gratidão pela mais essa live de hoje à noite, por todos aqueles que estiveram presentes, por aqueles que não tiveram a oportunidade de poder participar, mas que vão receber depois, ouvindo os áudios, ouvindo a live, papai. Gratidão eterna, porque a cada dia, papai amado, a cada dia tu tem nos dado a mais e mais conhecer das coisas celestiais, não apenas de saber quem nós somos, mas quem tu és, papai. Papai amado, papai Yalcha, gratidão eterna, gratidão, a palavra de hoje, papai, que seja gratidão nas nossas vidas. Em nome de Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Assim seja feito, irmãos. Gratidão. Que seja, irmão Moacir. O Eterno abençoe. Irmão, obrigado, irmãos, por mais uma live abençoada. Domingo que vem estamos aí de novo, né? Mais um estudo. O irmão que tiver alguma dúvida de algum estudo, manda no particular, que a gente, se for eu ver que é dúvida de mais irmãos, a gente prepara um estudo, né? Porque nós estamos crescendo junto. Aí eu aprendo junto com vocês. Vocês estão aprendendo, eu estou aprendendo. O irmão Arthur, ele leva mensagem, só que ele também está aprendendo. O irmão Marco Beethoven leva mensagem, ele está aprendendo. O irmão Bruno leva mensagem, mas ele está aprendendo. E crescemos juntos, né? Porque o corpo não cresce assim, né? O corpo cresce perfeitamente, né, irmão? Uma pergunta. Sim, irmã. O nome que tem o A com a ação, coisa em cima, é por causa da pronúncia ou tem uma coisa especial? O nome? Tá. Porque é o seguinte, aqui no Brasil, vem de cada linguagem, né? Aí não sei se aí precisa. Por quê? Porque quando temos o U e o H no final de Iau, o U puxa. Aí se eu falar com você, se você ler sem um acento, você vai ler assim, ó, Iau. Por quê? Porque o U fica forte, entendeu? Com o H do lado. Se você ler esse aqui, vamos supor, se é uma pessoa leiga que nunca viu o nome do Eterno e eu mandar escrito para ela sem um acento, ela vai falar assim, qual que é o nome? Esse nome é Iau? A gente bota o acento para ficar Iau, para o A ficar mais forte, aí fica Iau, entendeu, irmã? Na linguagem portuguesa, na nossa linguagem portuguesa brasileira. Não é preciso, então, no francês e no alemão? Eu acho que não, porque não tem isso, tem. Se na sua linguagem não tiver, não precisa, né? No alemão, a gente lê o H no fim. Ah, tá, entendi. Então, no caso, então não é necessidade. Exatamente. Mais alguma dúvida, irmãos? Paz de Yalcha, então, irmãos. Qualquer dúvida? É isso aí. Boa noite, meus irmãos. Paz de Yalcha a todos. Oi, irmã. Teve uma que chamou. A todos, irmãos. Paz de Yalcha. Beijinho de todos, irmãos. Tchau. Paz de Yalcha. Paz de Yalcha. Boa semana para todo mundo. Paz de Yalcha a todos os irmãos. Uma ótima noite. Obrigada. Aqui já é. Ótima semana para todos. Paz de Yalcha, meus irmãos. Uma ótima semana a todos. Papai Yalcha, abençoe grande cada um. Paz de Yalcha, irmão Idalena. A paz de Yalcha, irmão Natanael. Paz de Yalcha a todos, irmão Davi. Paz de Yalcha a todos. Boa semana. Paz de Yalcha. A irmã me chamou no privado aí, que eu nunca escutei ouvir a irmã, não. Paz de Yalcha, irmão Shaul. Paz de Yalcha, irmão Davi.
Ô, irmão Shaul, não é porque eu queria deixar um Já. versículo aqui para os irmãos, mas a maioria já saiu. Pode Se eu deixar que puder vai estar ler para os que gravado. ficaram. Pode ler. É o que o irmão Arthur hoje leu de manhã. Algum irmão, eu não lembro qual irmão falou do Salmo 101. Aí ele leu até o 4º, né, versículo. No 6º versículo, não sei porquê, né, irmão Shaul? No 6º, né? Coincidência? Coincidentemente, no versículo 6, está escrito o seguinte, Salmo 101, 6. Meus olhos estão nos leais da terra, para que habitem comigo. Quem anda no caminho dos íntegros, este será o meu ministro. Tremendo demais. Então, ele falou sobre a purificação, né, do coração, dos olhos, para a gente guardar, né, o nosso coração, guardar os nossos sentidos, blindar nossa mente, para que a gente possa invocar Ial com coração puro e ele revelar, né, ao corpo, né, os segredos inacessíveis até então. Verdade, mano. Tremenda essa passagem. Eu também li ela. Demais, né? Eu li o versículo todo, ele é maravilhoso. Os irmãos que estão ouvindo, lê Salmo 101, que vocês vão ver que é maravilhoso. O Salmo 101 todo, ele é todo maravilhoso. E é muito importante a gente atentar para isso no dia a dia da gente, né? Verdade. Pra gente, porque muitos aí estão achando que é loucura, tudo que o pai está falando conosco, né? Nos chamam de loucos. E a sabedoria do pai é loucura, realmente. Eles estão certos. Para eles é loucura, eles estão certos, né? É verdade. E essa loucura toda aí é por quê? Porque nós invocamos a Ial com o coração puro, né? As mãos limpas. E ele tem falado para os seus filhos, né? Os segredos. E este é o segredo, né? Estar pronto para ouvir. Exatamente. Pronto para ouvir. Ele não realmente, para muitos, essa palavra, a pessoa não consegue entender. Vocês que estão aí na live, vocês sabem, vocês passam por isso também, né? A gente tenta explicar para os parentes, para os amigos, manda alguma coisa, e eles, né, pensam que nós somos loucos. Pensam. Verdade. Eles estão certos, né? Estão certos. Então tá, irmão. Paz de Alcha aí para vocês. Boa noite. Irmão Natanael, hoje foi horário bom, né? Foi, deu tempo para pergunta, para comentário, tá abençoado. Boa Pai semana aí, então, Shaul, para você e para a família. Você também. Irmão Paulo, salve da família. Um abraço para os irmãos do YouTube aí. Já. Paz de